O objetivo dessa aula é entender o que é uma equação biquadrada. E você vai ver que ela é tão semelhante à equação do segundo grau que para resolvê-la você vai poder utilizar os mesmos métodos. Você vai poder utilizar a fórmula de Bhaskara ou então o método da soma e produto. Então vamos ver o que é essa equação biquadrada? Muito bem. Então o que é uma equação biquadrada? É qualquer equação dessa forma: ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Agora, por que a gente estuda essa equação que tem x à quarta junto com a equação do segundo grau? Bom, a equação do segundo grau é assim: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E note, existem apenas duas diferenças da equação biquadrada para a do segundo grau. Na equação biquadrada, quem aparece multiplicando a é o x à quarta, e na do segundo grau, o x ao quadrado. Na equação biquadrada, quem aparece multiplicando b é o x ao quadrado. E na equação do segundo grau, quem aparece multiplicando b é o x. Fora essas duas diferenças, a equação biquadrada e a do segundo grau são exatamente iguais. Então, como que nós vamos fazer para resolver uma equação biquadrada? Nós vamos tentar transformá-la em uma equação do segundo grau, porque essa a gente já sabe resolver. Agora, como que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro repare que x à quarta nada mais é do que x ao quadrado elevado ao quadrado. Concorda comigo? Por quê? Porque x ao quadrado elevado ao quadrado vai ser x elevado a 2 vezes 2, que é 4. Mas como que isso nos ajuda? Bom, o que acontece se a gente substituir o x à quarta por x ao quadrado elevado ao quadrado? A nossa equação biquadrada fica assim, ó. A vezes, ao invés de x à quarta, x ao quadrado elevado ao quadrado, mais b vezes x ao quadrado, que a gente já tinha, mais c igual a zero. Agora, se nós chamarmos esse x ao quadrado de y, perceba o que acontece. Vamos reescrever essa equação biquadrada chamando o x ao quadrado de y. A gente fica com a seguinte equação: a vezes, aqui onde tinha x ao quadrado vira y, então a vezes y ao quadrado, mais b vezes y, ao invés de b vezes x ao quadrado, mais c igual a zero. E isso é uma equação do segundo grau. Ao invés de ter o x ao quadrado, eu tenho aqui o y ao quadrado. E ao invés de ter o x, aqui eu tenho o y. Ou seja, só mudou a minha incógnita, mas não deixa de ser uma equação do segundo grau, certo? Muito bem, então para resolver uma equação biquadrada, nós vamos transformá-la nessa forma aqui, usando esse artifício chamando o x ao quadrado de y, e uma vez que nós temos essa equação nessa forma do segundo grau, nós podemos utilizar qualquer um dos métodos que nós conhecemos para resolver equações de segundo grau para resolver a equação biquadrada. Então vamos ver um exemplo para ver como exatamente que a gente vai fazer isso. Bom, aqui eu tenho a seguinte equação biquadrada: x à quarta menos 10x ao quadrado mais 9 igual a zero. E como que eu sei que essa equação é biquadrada? Porque as duas únicas potências do x que aparecem são o x à quarta e o x ao quadrado. Eu não tenho x, eu não tenho x ao cubo. Eu só tenho o x à quarta e o x ao quadrado. Agora, como que a gente vai resolver então? Bom, a gente vai fazer que nem nós fizemos aqui com a forma geral. A primeira coisa que nós percebemos foi que o x à quarta nada mais é do que x ao quadrado elevado ao quadrado, certo? Então, substituindo o x à quarta nessa equação por x ao quadrado, a gente fica com a seguinte equação: x ao quadrado elevado ao quadrado menos 10 vezes o nosso x ao quadrado mais 9 igual a zero, certo? A única coisa que nós fizemos foi substituir o x à quarta por x ao quadrado elevado ao quadrado. E agora, qual foi o próximo passo? Bom, nós pegamos o x ao quadrado e chamamos de y. Então aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos chamar o x ao quadrado de y. Fazendo isso, com que equação nós vamos ficar?
com y ao quadrado, ao invés de x ao quadrado, menos 10 vezes o y mais 9 igual a zero. E agora a gente tem uma equação do segundo grau, em que a nossa incógnita é o y. Então agora nós vamos resolver essa equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara. Para fazer isso, a primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar os coeficientes a, b e c. Bom, o a é o número que multiplica o y ao quadrado. Agora, se não tem nenhum número na frente do y ao quadrado, é porque eu tenho apenas um y ao quadrado, ou seja, o meu a é 1. O b, na equação do segundo grau, é um número que aparece multiplicando o y, ou seja, nesse caso, o meu b vai ser menos 10. E o c é o número que aparece sozinho, nesse caso, o 9. Correto? Agora que nós encontramos os coeficientes, nós podemos jogá-los na fórmula de Bhaskara para descobrir o valor do y. Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer na fórmula de Bhaskara é descobrir o valor do delta. E o delta é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ou seja, substituindo aqui o a, o b e o c pelos coeficientes que a gente acabou de encontrar, nós vamos ficar com delta igual, o b é menos 10, ou seja, menos 10 ao quadrado, ao invés de b ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 9. Ou seja, o meu delta vai ser igual a menos 10 ao quadrado vai ser mais 100, porque menos 10 vezes menos 10 vai ser um número negativo multiplicado por outro negativo, vai dar um número positivo. E menos 4 vezes 1, menos 4, vezes 9 vai dar menos 36. Ou seja, o meu delta é 100 menos 36, que é 64. Agora que a gente encontrou o valor de delta, nós podemos jogá-lo na fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara nos diz que a nossa incógnita, nesse caso o y, é dada por menos b mais ou menos raiz de delta, tudo isso dividido por 2a. Ou seja, o nosso y vai ser menos, o nosso b é menos 10, mais ou menos raiz do delta, que nós acabamos de calcular, é 64, tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é 1. Ou seja, o y vai ser menos menos 10 é mais 10. Mais ou menos raiz de 64, que é 8. Tudo isso dividido por 2. E daqui nós conseguimos encontrar as duas soluções do y. Quais vão ser elas? A primeira é quando o y for 10 mais 8 sobre 2. E a segunda, quando o y for 10 menos 8 sobre 2. Certo? Desse primeiro caso, eu vou ficar com y igual a 10 mais 8, que é 18, sobre 2. Ou seja, o y é 9. E essa é a nossa primeira solução, que dá para chamar de y1. E desse segundo caso, nós ficamos com y igual a 10 menos 8, que é 2, dividido por 2. Ou seja, a gente vai encontrar a segunda solução, y2, que vai ser 2 sobre 2, 1. E com isso nós encontramos as duas soluções dessa equação no segundo grau, o 9 e o 1. E aí você está todo feliz que encontrou as duas soluções da equação, escreve lá 1 e 9 e erra a questão. Por quê? Porque 1 e 9 são os valores do y, não do x. Aqui nós chamamos o x ao quadrado de y para transformar a equação do quarto grau em uma equação do segundo grau para conseguir resolvê-la. Mas agora que nós resolvemos e descobrimos o valor do y,
nós precisamos substituir de volta para encontrar o valor do x. Então, nós tínhamos duas possibilidades para o y. Ou o y era 9, ou o y era 1, certo? Então, agora nós vamos precisar substituir esse y de novo por x². Nesse primeiro caso, nós vamos ficar com x² ao invés de y igual a 9. E como que a gente resolve? Bom, nós vamos tirar a raiz quadrada dos dois lados, lembrando do mais ou menos. Então, raiz de x² vai ser simplesmente x, igual a mais ou menos a raiz de 9, que é 3. E aqui a gente encontrou duas soluções. Porém, o y não só pode ser 9, como ele também pode ser 1. E caso o y seja 1, substituindo o y de novo por x², nós ficamos com x² igual a 1. E para resolver, novamente, raiz quadrada de x² igual a mais ou menos a raiz de 1. A raiz de x² vai ser x, que é igual a mais ou menos 1. E encontramos mais duas soluções. Ou seja, nós vamos ter 4 soluções. O mais 3, o menos 3, o mais 1 e o menos 1. E agora sim, nós acabamos a questão. Falta só escrever o conjunto solução, enumerar todas as soluções de x. Então, vamos fazer isso aqui em cima. O nosso conjunto solução vai ser mais ou menos 1 e mais ou menos 3, certo? E com isso nós acabamos o exercício. Agora vamos fazer mais um exercício de equação b²? Primeiro vamos apagar o exercício 1 e vamos começar o exercício 2. O exercício 2 nos dá a seguinte equação: x² menos 3x² menos 4 igual a 0. E de novo, como que eu sei que a equação é biquadrada? Porque as únicas duas potências do x são o 4 e o 2. Eu tenho x² e x², mas eu não tenho nem o x, nem o x². E como que nós vamos resolver? Bom, nós primeiro vamos perceber que o x² nada mais é do que x² elevado ao quadrado. Ou seja, nós podemos reescrever essa equação como sendo x² elevado ao quadrado menos 3 vezes o x² menos 4 igual a 0. Nós simplesmente substituímos o x² por x²². E agora, se nós chamarmos esse x² de y, substituindo nos dois lugares em que ele aparece por y, nós ficamos com a seguinte equação: y² menos 3 vezes o y menos 4 igual a 0, certo? E agora nós temos uma equação do segundo grau. E para resolvê-la, a primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar os coeficientes. Qual é o a, o coeficiente do y²? Bom, igual no exemplo anterior, eu não tenho nada na frente do y², ou seja, eu tenho apenas um y², o que significa que o meu a é 1. E o b? O b é o número que aparece multiplicando o y. Nesse caso, eu tenho menos 3y, então o meu b é menos 3. E o c é o número que aparece sozinho. Nesse caso, é menos 4. Agora que nós encontramos os três coeficientes, a, b e c, nós podemos usar a fórmula de Bhaskara. Bom, a primeira coisa que nós precisamos para a fórmula de Bhaskara é encontrar o delta. O delta é dado por b² menos 4 vezes a vezes c. Ou seja, o delta vai ser b² vai ser menos 3² menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o menos 4, que é o c, certo? Ou seja, o delta vai ser menos 3² é 9,
Menos 4 vezes 1 vai ser menos 4. Menos 4 vezes menos 4 vai ser mais 16. Eu vou estar multiplicando dois números negativos, o resultado vai ser positivo. Ou seja, o meu delta vai ser 9 mais 16, que é 25. E agora que nós encontramos o delta, nós podemos jogá-lo na fórmula de Bhaskara. Agora, qual é a nossa incógnita? O y. Então, o y vai ser dado por menos b mais ou menos raiz de delta por 2a. Ou seja, o meu y vai ser menos o b, que é menos 3, mais ou menos raiz de 25, tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é 1. Ou seja, o y vai ser o quê? Menos 3 é 3, mais ou menos raiz de 25, que é 5. Tudo isso dividido por 2. E agora que nós chegamos nessa parte, nós vamos dividir em dois casos. O primeiro, quando o y for 3 mais 5 sobre 2, e o segundo, quando o y for 3 menos 5 sobre 2. Desse primeiro caso, eu vou ficar com y igual a 3 mais 5, que é 8, dividido por 2. Ou seja, o y é 4. E essa é a nossa primeira solução, y1. O segundo caso é quando y for 3 menos 5 sobre 2. 3 menos 5 vai ser menos 2. E o y vai ser menos 2 dividido por 2, que é menos 1. Encontramos os dois valores do y, certo? O y1 e o y2. Mas não acabou a questão. Por quê? Porque o y não é o que o exercício pede. O exercício pede o x. O y é x ao quadrado. Então, igual antes, nós vamos precisar substituir de novo o y por x ao quadrado. Quais são as possibilidades do y? Ou o y é 4, ou o y é menos 1, correto? Desse primeiro caso em que o y é 4, se eu substituir o y de novo por x ao quadrado, eu fico com x ao quadrado igual a 4. E se o x ao quadrado é 4, tirando a raiz dos dois lados, eu fico com raiz de x ao quadrado igual a mais ou menos raiz de 4. Raiz de x ao quadrado vai ser simplesmente x, certo? Igual a mais ou menos a raiz de 4, que é 2. Encontrei as duas primeiras soluções. Falta encontrar as outras duas. Bom, se o y é menos 1, se eu substituir o y por x ao quadrado, eu vou ficar com x ao quadrado igual a menos 1. E agora, de novo, vamos tirar as raízes dos dois lados. Vou ficar com raiz de x ao quadrado igual a mais ou menos raiz de menos 1. Ou seja, o meu x, nesse caso, que é a raiz de x ao quadrado, é x, vai ser mais ou menos, mais ou menos raiz de menos 1. Mas raiz de número negativo não é real. E agora? Bom, se nós encontramos duas soluções sendo raízes de números negativos, essas soluções, na verdade, não são soluções reais. Então, não são parte da minha solução. As únicas duas soluções reais vão ser o mais e o menos 2. Então, escrevendo o conjunto solução, ao invés de 4 valores, igual nós tínhamos na última equação biquadrada, agora nós vamos ter apenas 2 valores, duas soluções reais, o mais e o menos 2, certo? Então, com isso, nós concluímos o exercício e a aula, beleza? Até a próxima!